um tema muito polêmico sendo discutido atualmente, principalmente depois de um episódio trágico que aconteceu em Belo Horizonte. A morte do sargento Dias, que foi assassinado com disparos de arma de fogo por um criminoso que estava da famosa saidinha temporária. Havia sido liberado da cadeia, não voltou para o presídio no prazo determinado e, durante uma tentativa de fuga, acabou vitimando o sargento da Polícia Militar num crime que comoveu todo o estado de Minas Gerais e reacendeu essa discussão sobre a progressão de regime. Hoje nós participamos de um encontro com o novo comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Campos, que gentilmente com a sua equipe convidou os principais órgãos de imprensa da cidade buscando uma maior aproximação. A gente vai falar sobre esse encontro que nós tivemos lá, mas um dos temas também trazidos em pauta nesta ocasião foi essa questão da saidinha temporária na progressão de regime para quem está cumprindo pena por um determinado crime. Infelizmente, na grande maioria desses casos aí, pessoas que saem temporariamente da prisão acabam por não retornar e o pior, por cometer outros crimes graves. Um exemplo disso, um assalto que aconteceu numa padaria em Pavão, aqui pertinho da gente. Um criminoso de saída temporária, de arma em punho, ameaçando os funcionários, praticando um roubo, levando um celular e mais de R$ 1.200 em dinheiro. Esse assunto foi tratado no encontro de hoje com o Tenente-Coronel Campos, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, que falou do seu posicionamento quanto a essa questão das saidinhas temporárias e também desse roubo ocorrido numa padaria na cidade de Pavão, cujo criminoso, embora já esteja identificado, ainda está foragido. Um outro fato que chama a atenção é a situação pertinente às famosas saidinhas, que tem, de certa forma, tirado o sossego de parte da população bordeira. Nós tivemos vários casos, inclusive ataques a policial militar, já mencionados aqui aos microfones da 98. Mas um fato que chama a atenção ocorreu aqui na nossa região, na cidade de Pavão, onde aconteceu um assalto, um roubo a uma padaria naquela cidade. Vou conversar com o Tenente-Coronel Campos para nos falar primeiro sobre a ocorrência. Qual foi a dinâmica do fato lá? Sim, um cidadão, ele chegou nesse estabelecimento, anunciou o assalto, levou aí, utilizando de arma de fogo, né, uma grave ameaça, e levou aí um aparelho celular, além de valores aproximados em torno aí de R$ 1.200. Logo após ameaçou a pessoa que estava nesse estabelecimento e logo após evadiu. Então foi o comandante de setor, né, da fração lá, ele esteve presente, o indivíduo já foi identificado, é mais um cidadão que teve o benefício da saidinha e não retornou desde agosto do ano passado. E não só ele, assim como o irmão desse infrator que foi identificado, ele também ele teve esse mesmo benefício. Então, ou seja, só nessa cidade aí, de Pavão, nós temos 2 indivíduos que não retornaram. Então, a Polícia Militar, ela acredita no caráter ressociativo, que o ser humano ele tem condição de se recuperar. Mas a questão da saidinha, ela realmente é algo que nós somos totalmente contra. Justamente são pessoas que têm, muitas vezes, são acusadas de crimes graves e têm esse benefício, não retornam e acaba reincidindo em condutas criminosas, condutas graves, que poderia ter um desfecho ainda mais trágico. Esses cidadãos em conflito com a lei são considerados aqui nos meios policiais como cidadãos de alta periculosidade, dada as práticas criminosas? Nesse caso que a gente está comentando aqui, sim. É um indivíduo que tem colocado... tem trazido uma situação de intranquilidade à comunidade lá em Pavão. Por isso a gente gostaria de reforçar ainda mais a necessidade da população estar denunciando. A identidade dessas pessoas será totalmente preservada. Nós temos pleno conhecimento, né, de circunstâncias que a pessoa pode enfrentar se for identificada, mas assim, tenham segurança, total segurança. Nós estamos aqui, nós sabemos dessas dificuldades, participem, porque nós estamos aqui no sentido de somar e retirar essas pessoas de circulação. Voltando-nos a essa ocorrência, o que foi subtraído da vítima e como ela passa no momento, tendo em vista todo o acontecimento?
É questão de valor, né, material, aí, o valor é espécie, aproximadamente em torno aí de uns R$ 1.200, e um aparelho celular. Quanto a essa ocorrência, foi lá em Pavão, mas e aqui em Teófilo Otoni? Desculpa. Muitas pessoas aqui da cidade que saíram nessa saidinha não retornaram. A Polícia Militar tem um levantamento desse número? Sim, nós temos o levantamento, essas pessoas já foram identificadas, toda a tropa já foi orientada. Inclusive, nesses últimos dias, nós já conseguimos identificar e efetuar a prisão de 4 desses indivíduos. No último domingo, inclusive, após uma partida de futebol, foram identificados 2 indivíduos que são acusados da prática de homicídio. São crimes graves e essas pessoas acabam recebendo esse benefício. E isso acaba trazendo uma grande possibilidade desses indivíduos o quê? Cometer um crime com a mesma gravidade, com a sua liberdade, né, que no nosso entendimento não é uma liberdade adequada. A exemplo disso é aquele caso do policial lá em Belo Horizonte, o Sargento Dias. Infelizmente, o Sargento Dias ele foi alvejado, né, durante uma abordagem. O indivíduo também ele era uma pessoa que não voltou após a saidinha no final do ano e teve a sua vida ceifada. Ele já estava cometendo outro crime, um crime de roubo, houve toda uma perseguição e, infelizmente, o sargento tombou durante o serviço. Então, assim, volto a repetir, somos totalmente contra a Polícia Militar quanto a esse instituto denominado saidinha, devido justamente a esses casos fáticos que aconteceram, estão acontecendo e está para acontecer. Então, a sociedade se vê vítima disso, numa situação análoga, né? Primeiro, externar aí os nossos cumprimentos e as nossas boas-vindas ao Tenente Coronel Campos como comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar. Hoje ele reuniu a imprensa para buscar uma aproximação com os veículos de comunicação num café da manhã e tem mostrado aí ser um militar realmente que atua junto da sua tropa, não apenas em gabinete, né? Faz questão de estar também nas atividades do dia a dia, no campo, diríamos assim, para auxiliar os seus comandados naquilo que é missão da polícia, né? No combate à violência, na sensação de segurança para a população, e muito empenho aí e dedicação é o que está prometendo e o que vai mostrar, nós esperamos, o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Campos, a quem a gente agradece pelo convite para poder buscar essa aproximação e participar desse momento importante. E ele disse tudo aí a respeito dessa situação da famosa saidinha temporária. Ora, o cara comete crimes graves, né? Muitos deles com dezenas de passagens pela polícia. Roubos, crimes contra a vida, tráfico de drogas. Aí, teve bom comportamento, progressão de regime, coloca o cara em liberdade. O cara não está ressocializado, não está ainda completamente recuperado, vai para a rua, não retorna no prazo determinado pela justiça e o pior, ainda se arma e vai cometer outros crimes graves, como esse que aconteceu lá em Pavão, né? Usando uma arma de fogo, ou seja, uma grave ameaça, assaltando uma padaria. E pior ainda, o caso que vitimou o Sargento Dias lá em Belo Horizonte, no cumprimento do seu dever militar, perseguindo esse criminoso que havia praticado um outro crime, mesmo estando em saída temporária e não tendo retornado à prisão, e aquela tragédia de um trabalhador, um pai de família, no cumprimento do seu dever, sendo assassinado, morto, uma criança que havia nascido há pouco tempo, né? Deixa filho, deixa esposa, deixa família, por conta de uma saidinha temporária de um criminoso que não retornou ao presídio com esse benefício da progressão de regime. Isso precisa ser reavaliado, gente. Isso precisa ser revisto, né? Eu fico abismado, por exemplo, tivemos casos aí de pessoas que mataram a mãe e que receberam progressão de regime para saída temporária no Dia das Mães. Como é que pode uma coisa dessa? E são coisas que a gente só vê acontecer numa legislação como a nossa aqui do Brasil, né? E infelizmente, por isso, cada vez mais, a criminalidade aumentando e dominando aí no nosso país. É lamentável esse tipo de situação. O cara cometeu um crime, provou que foi ele, foi condenado, tem que cumprir a pena. Tem que cumprir a pena. Até porque no caso de crime contra a vida, por exemplo, a vítima, a pessoa que foi morta, não vai ter saidinha temporária do cemitério, né? Ela está lá para sempre. Já foi. Ninguém traz a pessoa de volta. Aí o cara tira a vida de uma pessoa, mata alguém,
saidinha, progressão de regime, bom comportamento. São coisas que a gente não consegue entender na legislação brasileira e que precisa mudar. Precisa mudar urgentemente para que possamos ter um país mais seguro, né? E que, lamentavelmente, ainda continuamos vivendo situações como essa aí. Aí você imagina um cara armado assaltando uma padaria. Numa dessa lá, o funcionário fica nervoso, tenta reagir e acontece uma tragédia. Tem pessoas aí que já passaram 20, 30 vezes pela polícia, aí chega na delegacia, daí a pouco tá em liberdade de novo, antes da própria polícia registrar a ocorrência. São coisas que acontecem com a legislação, com as brechas da lei no Brasil e que acabam contribuindo para o avanço da criminalidade, né? Então espero que isso realmente seja revisto aí. Cometeu o crime, provou, condenou, tem que cumprir a pena. Tem que cumprir a pena, pagar pelo seu erro para se recuperar e voltar, quem sabe, né, com uma pessoa de bem para poder seguir a vida em sociedade. Agora esse negócio de saidinha temporária, né, sinceramente não dá para entender, são coisas que a gente só vê aqui no nosso país.